Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Rai Cariocas. O projeto contemplado no edital convida vocês a assistirem uma conversa com a poeta Chiara Santi e o poeta Monra sobre a relação deles com a síntese poética. Sou Yasu, Slam Master do Haikai Combate, o segundo slam de poesia do Rio de Janeiro e o segundo de poemas curtos do Brasil, e farei a mediação da conversa. Coincidentemente, estamos fazendo essa gravação no dia 18 de junho, Dia Nacional da Imigração Japonesa. Eu vou começar com uma breve apresentação sobre os haikariocas convidados. Maria Clara Santos, ou Chiara Santi, no seu pseudônimo poético, escreve poesia como legítima defesa. Começou a escrever e publicar seus poemas no Instagram e logo migrou para o Wattpad. Seu e-book Poemas do Fim de Mundo, publicado de forma independente, foi escrito durante a pandemia. Monra, poeta e psicólogo nascido no Rio de Janeiro, bicampeão estadual de poesia falada, campeão da segunda edição do TASC, autor do livro Cria, lançado pela Grandir Produções, e do livreto Passarinho, lançado pelo projeto Aula Viva. Antes de dar início às perguntas, eu gostaria de convidar a Chiara e o Monra a darem um alô para as pessoas que estão nos assistindo. Oi, é um prazer estar aqui, representando o Rio de Janeiro, né, como carioca. Eu sou do Meia, né, nascida e criada, e é um prazer imenso receber esse convite para estar aqui representando a poesia, ainda mais o Haikai, que eu tenho muito carinho. Muito obrigada. Salve, salve todo mundo que está aí presente, salve Maria Clara, salve Ansu, a equipe aí que está gravando, que vocês não estão vendo, mas está aí com a gente. Eu sou o Monra, sou aqui da Lapa, da RJ, sou poeta, sou MC, estou aí uns anos na cena de slam também, é isso, tamo junto. Obrigada. Eu vou dar início aqui à primeira pergunta. Chiara, eu vou ler uma frase que escreveu na mini biografia que enviou. Escreve sobretudo se valendo do verso livre e, quase sempre, 3 versos ligeiros de haikai. Pergunto a você e ao Monra, como aconteceu a aproximação de vocês com o universo do haikai, dos haikais, e se isso mudou o olhar de vocês? Comigo, eu sempre escrevi de forma verso livre e, às vezes, uns testamentos, né, uns textos gigantescos. Aí, um dia, eu vi um convite para um slam de poesia chamado Haikai Combat. Eu falei assim, acho que eu vou nesse negócio. E eu fui e fiz o experimento, né, de começar a diminuir a minha escrita, né, tentar dizer muito de uma forma bem sintética, e me apaixonei. Virou um vício mesmo. Eu comecei, tudo que eu fazia eram os 3 versinhos, eu tentava diminuir. E foi quando eu comecei a me apaixonar por escrever assim. Tanto que até no Instagram agora, eu tento escrever pouco, né? Porque a rede social ela tem disso, né? De ser tudo muito rápido, atualiza a tela, some. Então você tem que dizer algo que capte a atenção da pessoa ali naquele momento e tentar dizer o suficiente. Então acabou que virou até um instrumento para mim, o Haikai, né? Virou uma paixão. Então, comigo, cara, eu conheci o Haikai Combate em 2018 na FLUP. A Ansu colou lá para assistir uma palestra, não me lembro, acho que era da aluna Vitorila, se não estou enganado. E aí ela falou, vai rolar meu slam de poema curto, assim, eu falei, existe slam de poema curto? Nem sabia, assim, né? E aí ela explicou mais ou menos como era, e numa edição seguinte eu colhei lá para ver qual que é. E aí a Ansu me explicou, é assim, assim, assim que faz. Aí eu escrevi meus 3 poeminhas ali na hora, assim. Cheguei na final, nem esperava, assim. Com a Dona Mary, que já é uma poeta mais antiga, assim, que eu fiquei olhando e falei assim, nossa, que legal, né? E aí, eu acho que a poesia curta, depois eu fui começando a pesquisar outros poetas e conheci o Luiz Barbosa, por exemplo, que é um cara que eu sou fã, que eu acho ele absurdo de bom, assim. E aí tive a chance de conhecer o Lewis pessoalmente também. Talvez se eu não tivesse esbarrado ali com a Yansu em algum momento, eu não teria conhecido alguns poetas
que fazem esse trabalho, né, que vivem para isso, tipo o Lucão Poeta lá de São Paulo, tem uma galera que vive esse universo, né? Eu conheci o Daniel Michoni, que tem o Menor Slam do Mundo, e aí você vai conhecendo um universo, né, dentro desse micro-universo que é o poema, de poemas curtos, né? Então, acho que, às vezes, ali uma simples intervenção me levou a um lugar muito interessante, onde eu conheci muitas pessoas legais que fazem isso, e, acima de tudo, eu acho que o que a poesia curta me deu foi aprender a enxugar meus textos, assim, a saber como colocar às vezes, uma linha que ia ser muito grande de uma forma muito mais impactante, assim. Eu acho que hoje, quando eu escrevo uma poesia, eu percebo que eu escrevo pequenas poesias dentro de uma poesia grande. E aí eu acho que talvez o Haikai tenha me ensinado a limpar mais o meu texto, né? Já não é mais uma coisa assim tão longa. Eu consigo sintetizar melhor a minha ideia. Eu acho que mais ou menos por aí, assim. Você citou Daniel Michoni, né? Daniel Michoni é o criador do primeiro slam de poemas curtos do Brasil, né? O Haikai é o segundo, que é o menor slam do mundo. Ele, inclusive, é padrinho do Haikai Combate. E também eu lembrei daquela vez que você participou na Lapa, né? Assim, bem no local, né? Que você, né? Da sua região. E que a gente fez, o Haikai Combate fez uma parceria junto com poetas do Tietê, de São Paulo. A gente fez uma intervenção na rua, né? Ficou falando poemas curtos na faixa de pedestre ali com sinal fechado, assim, foi incrível essa reunião nossa, né? E queria falar também, enfim, improvisar aqui, de repente você falar dessa experiência, né? Que é estar com poetas também de outros estados, assim, que você esteve ali naquele momento, inclusive levou um outro poeta, amigo seu que é arcaísta, né? Então foi uma alegria para a gente ter essa reunião ali, essa galera. E como você falou também sobre sobre a criação, né, dos poemas mais curtos, eu queria saber como foi para vocês, em termos de criação poética, essa transição, né, dos poemas mais longos, de textos mais longos, para o poema curto. E queria saber também o que os poemas curtos provocam em vocês, quando vocês leem, escutam ou escrevem. Eu gostei muito do que o Monra falou anteriormente sobre sintetizar e limpar o texto. Eu também tive essa mesma impressão comigo. E isso é uma coisa que eu levo até para a faculdade, que eu ainda estou cursando, na filosofia. E às vezes eu vejo que eu estou sendo prolixa demais, me enrolando, e falo assim, não, sintetize, simplifique, simplifique. E às vezes dizer o básico, ser simples é melhor do que ficar, às vezes, enrolando, que se perde. Então, acaba sendo um ornamento mesmo, sabe? E o que os poemas curtos causam em mim, uma vez eu cheguei a falar um pouco sobre isso lá no meu perfil, eu fiz a imagem de um raio caindo, sabe? Primeiro vem o clarão, aí depois a gente escuta o estrondo, porque às vezes é tão rápido, assim, você não entende muito bem o trocadilho, ou, ou o que está sendo dito ali em primeira mão, né? Por ser muito rápido, né? Por ser curto, a gente pensa e depois a gente entende, e a gente capta, né, a mensagem dele. Então, às vezes, para mim, é como um raio caindo, pum, vai cair. É um estrondo, assim, e depois a gente entende. Então, para mim, assim, eu concordo com o que a Maria Clara falou, assim, sintetiza bastante e também eu acho que o poema curto tem uma coisa que é muito legal, que o slam às vezes não tem tanto, que é você poder usar o humor, né? Você vê, às vezes, um haikai muito engraçado, assim. E esse meu amigo mesmo que você citou, o Lucas, né, ele faz muito isso, assim, ele tem uns haikais muito engraçados, assim. E eu até falei para ele, pô, vou no slam de poema curto, vamos comigo. Ele disse, não, mas o slam não é para mim. Eu falei, não, é outra parada, é outra fita, assim, acho que vai dar para você usar esses textos mais engraçados que você tem e tal. E aí, pô, eu citei o Lewis, né? O Lewis é campeão de fazer isso, né? De tirar uma piada, assim, muito engraçada numa fração de segundo. Por exemplo, eu vi ele fazer uma poesia no Slam do 13, num vídeo que ele colocou assim, quem carrega marmitas não pode amar mitos. Tipo, sabe, às vezes você vai soltar um verso desse no slam e ele vai passar batido. E a galera vai estar preocupada com a entrega final ali da poesia de 3 minutos. E aí, quando você tem um olhar mais treinado para o haikai, você fica naquela assim, não, mas aquela rima ali, nossa, ali já está o 10 da poesia, talvez, né? Como ele conseguiu enganchar ali aquela parada. E aí eu acho que esses dois traços, você conseguir usar do humor, por exemplo, fazendo um trocadilho muito inteligente ali, você também podendo ter
uma punchline ali que você vai conseguir observar de uma forma mais educada o que ela está entregando. Eu acho que o Haikai tem muito do Haikai nisso na minha escrita hoje. Eu fico pensando, como é que eu posso pegar essa palavra aqui, dar 2 sentidos para ela numa frase só? E aí, quem estiver ouvindo vai ter uma ampla interpretação. Acho que isso é muito o que eu peguei do Haikai também, de batalhar em slam de poesia curta, né? Porque, teoricamente, não dá para você usar a fórmula do Bolsonaro ali o tempo todo, né? Porque o slam acabou virando essa fórmula ali, essa muleta. Então, o cara vai ter que ir para um outro lugar. Daí eu acho que é da hora também como a gente trabalha a temática. Então, esses são esses 3 pontos assim que eu acho que são interessantes para mim, assim. É isso que vocês falaram também sobre o punchline, né? E do clarão, do estrondo, né? E você falou, Murra, que às vezes você tem ali como se tivessem micropoemas num texto maior, né? E quando eu lia poemas antes de conhecer o Haikai, antes, né, de entrar no universo do Haikai, que surgiu a partir de buscar a minha essência, minha ancestralidade, né, do meu avô japonês que eu não conheci e fui buscando através dos Haikais, eu li alguns poemas que em alguns versos me impactavam tanto, né, que o poema inteiro era lindo, mas tinha um verso ali que me prendia, né, que é aquilo que você falou, era aquela nota 10, né, que ela já estava ali naquele verso, né. Se só existisse aquele verso, sabe, independente, né, talvez ele também, né, tivesse esse impacto. Bom, sendo Rai Cariocas, Chiara e Monra, esse projeto propôs um desafio aí para vocês que vocês aceitaram, e agradeço muito por isso, de vocês escreverem, né, poemas curtos, inspirados no Rio de Janeiro. Então, queria abrir esse momento aqui para vocês falarem esses micropoemas. Não, mas tem que ter o grito do Haikai, né? Senão não tem. Ah, então maravilha. Vocês lembram? Faz um tempo que a gente não está aí na pista, né? Ó, eu falo Papoupan, e aí vocês dizem o micro slam, certo? PH também, se quiser entrar, vou falar aqui então. Vou puxar o grito. Papoupan, e aí vocês dizem o micro slam. Papoupan! O Micrislan, Rio de Janeiro. Ih, qual que eu esqueci? Vai de novo aí, vai. Ó, no slam, né, isso acontece. Às vezes o poeta, né, esquece ou deve estar emocionado ali, está emocionado. Então, assim, a gente zera tudo, né, zera o tempo e recomeça, né? E Ou a aí, experiência também esquece, né? com certeza. Inclusive poemas curtos, né? Pô, é mais difícil, eu acho, às vezes, você lembrar, assim, o gatilho, né? Porque o grandão você enrola, o curtinho você lembra, você lembra. É ou não é, né? É. Vamos lá. Papoupan! O micro islano, é isso? Micrislan, Rio de Janeiro, onde a polícia mata e diz que foi revide. Repensar a guerra às drogas não é mais convite. Nota 10. Vou puxar o grito para Kiara agora. Bora? Papoupan! O micro islano. Rio de Janeiro, 13 graus, pares dos trópicos, mas nenhum carioca suporta esse inverno de europeu. Nota 10. Tem mais poema aí sobre o Rio ou vamos seguir com as perguntas? Eu fiz mais um. Então vamos lá, vou puxar o grito para Kiara. Papoupan! O micro islano. Perfil, do chinelo havaiano ao sotaque chiado, amizade das ruas, linguajar de gírias. Nota 10. Eu lembrei de um desafio que você me fez há um tempão, cara. Eu acho que tem a ver com o Rio de Janeiro. Lança Então aí. vamos embora, vamos puxar o grito. Papoupan! O micro islano. Rio de Janeiro, praia, luz, sol, verão. Menos para quem não é descendente da escravidão.
Nota 10. Vou aproveitar e falar uma coisa aqui, né, que você falou, vocês falaram esses micropoemas agora, e uma coisa da fala anterior, né, sobre o humor e o haikai, quando chegou ao Brasil, né, ele chegou até nesse momento em que o Kassato Maru, né, o navio com os primeiros imigrantes chegaram no dia 18 de junho, né, ele, ele ganhou algumas novas referências, né, através do Brasil, né, da linguagem, né, do humor e das questões sociais, né, então você tem aí um haikai, né, que tem ali uma temática mais livre, né, e também a própria, às vezes, se utilizando da rima, né, então, essas novas possibilidades, né, então, realmente referências aí, né, que a gente tem já de muitos poetas que fazem micropoemas e haikais com usando o humor, né, as questões sociais e outros temas, né, e, enfim, infinitos temas. Tem alguns exemplos, assim, como Milo Fernandes, né, que falava muito utilizava muito do humor, né, e Leminski, que é uma referência absurda, e tantas, Alice Ruiz e tantos outros, né, que inclusive quem quiser acompanhar no perfil do Haikai Combate no Instagram, né, @Haikai Combate com temudo, tem ali uma série de poetas, né, e haikai,stas, enfim, do país todo e de outros lugares do mundo também, que vocês podem conhecer mais, tá bom? Vamos aqui voltar para as perguntas. Vou seguir aqui. Monra, além de bicampeão estadual de poesia falada, venceu a segunda edição do TASC, o torneio aberto dos slams de curtas, produzido pelo Slam Oz, com poetas de várias regiões do Brasil, representando o Haikai Combate, levando o micro slam ao pódio junto com ele em 2021. E Chiara, após assistir uma edição do Haikai Combate no Sesc Madureira em janeiro de 2019, participou e venceu a edição realizada no mês seguinte, também no Sesc Madureira. Eu primeiro quero falar da alegria que é ter vocês como parceiro e campeão e parceiro e campeã nessa trajetória de 8 anos do Haikai Combate. O Haikai Combate completou 8 anos em maio. E perguntar como foram essas experiências para vocês, né? Porque primeiro, quando eu fiz a edição do Haikai Combate aqui no Sesc Madureira, e que a Ara, né, foi lá como para assistir, na edição seguinte ela voltou para competir e ganhou. E o Murra fiz o convite para ele representar o Haikai Combate no TASC, né, no final de 2021, e assim, e ele venceu, e enfim, é uma alegria, né, demais ter vocês aqui como junto do Haikai Combate. E queria, então, que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, né, dessa participação de vocês nessas competições, representando o Haikai Combate. Bom, para mim, né, foi uma das primeiras experiências que eu tive até em Islã. Eu já tinha tido uma, falando, né? Tomei coragem e fui no meio, mas eu não me senti muito à vontade, não me senti bem acolhida. Foi uma situação que eu fiquei meio estranha. Mas no Aikai, no final aconteceu, eu me senti corajosa, sabe? E por ser tímida, né? E pegar no microfone para mim, isso foi inimaginável, assim, eu ainda dou um espaço, né, um de cada vez lidar com muitas pessoas me encarando. Mas então, o Aikai foi um convite lindo e eu me senti muita vontade para poder falar e começar a me soltar. Então, eu diria que foi uma experiência transformadora para mim, nesse sentido, de também ter coragem de explorar esse outro lado, que também é expor para as pessoas, né? E começar a trabalhar essa questão da performance também, né? De trazer vida para as palavras que eu escrevia, né? Eu sempre escrevi muito, mas não mostrava para ninguém, não falava. Então, ter tido coragem de ir lá, né, no Aikai, né, no Islã, e ganhar uma competição, para mim também foi uma surpresa muito grande. Que eu fiquei muito feliz e comecei a ter mais coragem, né, para falar e expor e tentar também performar as palavras que eu escrevo, né, pensar nisso. Eu não levava isso em consideração, né, que as palavras elas são vivas e a gente tem que também trazer isso para a gente, né.
Devido à arte, a gente acaba se misturando com ela. Então, foi que eu comecei a ter um pouco. Da hora. Então, comigo foi o seguinte, o 188, que era meu antigo slam, no qual eu fazia parte, né, ele ainda existe, mas eu não sou mais da parte do slam, acho que eu nem contei isso para ninguém, tá saindo em primeira mão aí, mas eu não sou mais slam master do slam 88, por questões em Paris, né, acho que por a caminhada tá se seguindo para um outro lugar e tudo mais. Quando eu me inscrevi, quando tipo recebi o convite da Ansu, né, para representar o Haikai, eu tinha muita ciência que era um slam muito antigo aqui no RJ e que eu acho que por muito tempo não teve o valor que merecia, assim, né, pela história mesmo, assim. Eu acredito que tudo que vem antes tem que ter um respeito, assim. E aí eu fiquei muito honrado quando eu recebi o convite, né? Até brinquei com ela, falei assim, pô, acho que agora que eu tô nervoso de verdade, né? Se fosse para representar um 88, era tranquilo, porque é meu, né? Então, no máximo, ia ficar bravo comigo mesmo, assim. E aí, quando eu estava montando, assim, os poemas para falar, a Yansu foi super acessível comigo, me deu umas ideias, não, mexe aqui, mexe ali. Eu sou meio obsessivo, assim, né? Vou fazer alguma coisa, eu escrevi uns 18, mandei para ela uns 18, 20 poemas. Assim, qual que você acha bom aqui? Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E aí escolhemos, assim, os três, e no dia que eu fui, eu falei assim, bom, vou dar meu melhor aí na brincadeira, né? Tinha gente do país inteiro, gente muito boa. Tinha a Maré, tinha, como é que tinha o Zazuma, estava pelo 188, tinha a menina, a Debs Poeta do Maranhão, tinha o Jatobá lá pelo Islã Orgasmo, tinha uma galera bem legal, assim, que estava rodando bastante o ano ali, que a gente estava se encontrando pelos slams de curta, ou Perplexo, ou o Slam Pavio Curto, do Slam Oz, pelas competições de poema curto, mas naquele dia ali eu falei assim, bom, acho que hoje está na hora de eu tirar essa enhaca de slam de curta aqui, né? Que eu sempre pego ali um segundo, um terceiro, eu ganhei alguns também, não vou mentir, ganhei alguns, mas eu tava na bala ali de ali no dia do Tais que consegui levar o Haikai pelo menos na final, assim. Quando falaram que a gente ia recitar as 3 poesias, eu falei assim, esquece, agora já era. Recitar as 3 tá bom, né? Pelo menos uma ali eu tiro uma notinha boa e tal. Eu tive a felicidade de ganhar e eu acho que foi importante para o Haikai, assim, levar um título, até porque a galera, às vezes, né, na competitividade do slam só enxerga os títulos, né? Acaba não lembrando da história. E eu acho que quando a gente leva um título para um lugar que tem um peso importante para a história do Rio de Janeiro, enquanto no cenário da poesia, é importante, né? Acho que por muito tempo o slam ele se estragou pela competição, assim, sabe? E aí eu acho que usar a própria competição para mostrar aqui, olha, tá aí, ó, o Rio de Janeiro é campeão de um torneio de nível nacional, assim. E então acho que é interessante a gente sair desse lugar de que fomos campeões de um torneio de nível nacional, mas que levamos o slam para um lugar de nível nacional, sabe? E eu tenho um orgulho, assim, quando alguém pergunta assim, e o nacional? Eu falei assim, não, eu tenho uma, chama Tasc, tá lá. E não é pelo nacional, que para mim já foi uma questão, né? Algo que eu já quis mais e tal. Hoje é muito mais pela ideia de levar o corre para outro lugar, assim, mas saber que eu consegui alcançar um objetivo que eu tinha, que era pegar um título de nível nacional, eu já tenho, assim, e fico muito feliz por onde veio e da forma que veio, né? E por quem veio também, né? Que é importante dizer que a Yansu foi uma das poucas pessoas, quando eu cheguei na cena também, onde eu me senti acolhida, assim, eu falei, tá, aqui eu consigo colar. E comecei a colar no ano, inclusive, que eu tinha dado uma parada nos slams, então eu sou muito grato a toda vez que o Haikai me abriu uma porta também. Então, acho que é importante dizer isso. Foi mais ou menos por aí. Eu fiquei muito emocionada, né? Porque esse trabalho enfim, não é para mim, sabe? É para quem, né, tá ali com a gente. Então, da Maria Clara, né, da Chiara, né? Chegar ali, né, e assistir, timidamente assistindo, e no momento seguinte, né, na edição seguinte, vir com toda a força e potência, né, da poesia dela e da presença dela, e esse encorajamento também, né, de falar em público. E eu também passei por isso, né, e eu queria apresentar meu slam, então eu tinha que, né, queria falar poemas, né, então a gente tinha que vencer isso, e o palco a gente sentia ali, né, e o palco que eu falo é a calçada, né, a esquina, onde for, né, e é a praça,
e também do que o Monra falou, porque o Haikai, ele ficou parado, né, na parte do momento que aconteceu a pandemia, ele não realizou nenhuma edição, assim, né, presencial, nem virtual, e foi ali um momento muito emocionante também, sabe, para mim, né, que representa o Haikai, porque de mostrar essa força, né, e também de essa troca que a gente teve também, de você enviar os poemas e eu em nenhum momento querer interferir na sua produção, mas dar algumas dicas do que, né, da minha própria produção e da minha experiência, né, com essa coisa da vivência com o Haikai, né, e dessa escuta e dessa troca, né, e dessa entrega. E então foi muito emocionante para mim, sabe? Para a história do Haikai, na verdade, né, que não é para mim, para a história do Haikai, desse projeto que está aí há 8 anos, né, na luta. Eu queria, então, partir aqui para a próxima pergunta. Chiara e Monra, ainda falando sobre o slam de poesia, né? Eu queria saber o que vocês acham dessa mistura entre o Haikai e oralidade, através do slam de poesia, se vocês puderem complementar um pouco mais, né? Que o Monra já vem dessa, de ter conhecido, né, o slam anteriormente, né, o Haikai, então, eu queria se vocês puderem complementar um pouquinho sobre isso. Eu tinha comentado também anteriormente essa questão da performance, né, de trazer vida para as palavras. E foi quando eu comecei a prestar atenção nisso. Comecei até a pesquisar um curso de leitura dramatizada para começar a melhorar isso e tentar trazer vida para as palavras. Eu acho que se resume bem nisso. E também gostei do que ele comentou sobre a questão da competição e do slam, né? E que tem um cenário muito competitivo e eu acho que a poesia acaba se perdendo nisso. Eu fico um pouco preocupada, mas é interessante também ver a poesia chegando a outros lugares, né? Então, eu sempre fui, assim, não parece, né? Mas eu sempre fui muito tímido, né? Quando eu comecei, assim, eu tinha uma certa dificuldade ali de me prestar ali no palco, né? De me movimentar e tal. E aí, com o tempo, eu fui ficando mais performer mesmo, assim. Fui percebendo que o meu corpo foi ganhando muito, né? E o Slam Online, para mim, foi um lugar onde eu consegui me soltar mais, porque não tinha muita gente olhando, eu estava em casa. Eu sempre fui um poeta meio explosivão, assim, meio... E aí eu fui aprendendo a dosar um pouco também o meu corpo, assim. E eu acho que esse lance que o Slam tem de você conseguir ser mais didático ali no que você está falando, o poema curto traz muito isso, né? De você aprender ali a pausar e encontrar o tempo ali da frase, por exemplo, né? Tipo, deixa eu ver. Às vezes eu vou falar assim, mas algo mudou pelo caminho, se divergiram nossos caminhos. Eu aprendo a como mudar ali a voz, né? Mas eu acho que o Haikai me ensinou isso, assim, a dar aquela respirada, saber a hora certa de eu entregar ali o verso. E aí eu acho que tem essa diferença de um para o outro, mas eles se complementam muito por isso, assim. Às vezes o slam de poema longo, né, de 3 minutos, você consegue fazer várias variações da mesma poesia no flow ali, no jeito de falar, mas às vezes você fazendo os seus haikais também você vai encontrando essa temperatura, às vezes em linhas muito curtas, né? Eu posso começar ali de um jeito mais agressivo, acabar mais doce, e acho que a poesia curta te dá essa possibilidade de você fazer isso de uma forma muito rápida, né? Você consegue aprender a transitar melhor pelos versos. Eu acho que isso foi uma coisa que eu peguei bastante do haikai, assim, e que eu trouxe para as minhas poesias. E eu acho que justamente pelo fato de ser esse poeta do sentimento mesmo, de ser o cara que está ali quase se jogando dentro da tela de outra pessoa, né? Tipo, e acho que a poesia curta me trouxe esse lugar de conseguir me conectar ali com quem está me ouvindo num lugar mais rápido, assim, né? Tipo, às vezes botando muita energia mesmo. Tipo, então hoje eu gosto de pensar que cada poesia ali, cada verso que eu tô recitando, cada conjuntinho ali, são haikais, assim. Então, pô, esse pedaço aqui eu vou me entregar mais ou menos aqui eu já vou assim.
E eu acho que isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo, né? Que é diferente da onde eu vim, que eu vim da batalha de freestyle, eu vinha da rima de improviso. Então não tinha muito esse tempo para pensar, era um negócio meio um verso, um verso, um verso, um verso, um verso, um verso, um verso. E aí com o Haikai, não, eu entendo que existe um verso, inspira, um verso e vai, assim. E aí acho que é isso, assim, me deu essa segurança de aprender também a me comportar com o silêncio do próprio verso, que eu acho que quando a gente está fazendo um Haikai também, o tempo que a gente para, né, a menos que tenha um tempo de 15 segundos, mas uma pausa ali também é uma parada muito interessante, que eu só consegui aprender quando eu comecei a escrever poema curto. E para a internet, como a Maria Clara tinha falado antes também, acho que a Chiara, é muito importante, porque se a gente não tem essa possibilidade de saber sintetizar uma ideia, muito difícil o cara parar para ouvir um vídeo teu de 3 minutos, assim, no Instagram, no que é a rede social, né? Então, acho que saber expressar ali um trecho, às vezes, é muito interessante também, para você pegar um engajamento, você conseguir alcançar uma outra pessoa. O que você disse é muito interessante, porque poesia também é pausa, silêncio, né? E o haikai, ele surgiu, né, no Japão através de batalhas, né? Eram batalhas de improviso, poemas longos que não tinham hora para acabar. Então, e é o que você disse, foram surgindo novas leituras ali, sabe? Dessa força, talvez, de um punchline já ancestral, não sei, né? Queria agora abrir-se... Bom, então vamos falar mais um poema curto aí de vocês, aproveitar aí essa deixa e cada um fala mais um poema. Pode ser. Quer grito? Vamos lá puxar o grito. Papa ou pã? O micro-slam. Micro-slam. Fotografia. Piscar os olhos é fazer um registro do para sempre. Nota 10. Puxar o grito agora para o Murra. Papa ou pã? O micro-slam. Segundo Darcy Ribeiro, a crise da educação é um projeto de extermínio. A bala que bate os jovens São Maria Preta e periférico é um projétil que conclui um projeto de extermínio. Nota 10. Palmas. Ó, agora eu queria abrir o espaço de vocês, né, para vocês, para quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho de vocês, nas criações, vocês puderem falar sobre as redes sociais, sobre as publicações, né, os e-books e livretos e livros, e, enfim, projetos, tudo que vocês quiserem falar, esse espaço é de vocês. Bom, eu estou lá no poesia.realidade, onde eu apareço com o nome de Chiara Santi. Aí eu também tenho um link para o Wattpad, que eu tenho várias histórias lá. Aí de vez em quando eu faço uns livrinhos que eu mesma crio, assim, aí publico. Coisa para mim mesmo, sabe? Eu escrevo porque eu gosto e é isso. E faço muita publicação do meu dia a dia, então acaba sendo meio que um diário do meu cotidiano. E aí eu pego muito essa questão da síntese para resumir meu dia, tentar extrair alguma coisa da realidade, sem ser essa coisa muito automática, sabe? Então, tem muito disso lá no meu perfil. E tem um e-book que eu lancei em 2020, né, que é só demonstrar interesse por mensagem, e aí a gente conversa, e é isso. O Poemas do Fim do Mundo, sobre o período da pandemia também, que é meio quase autobiográfico, assim. Tem uma coisa muito pessoal sobre ter vivido. É isso. Eu tenho um livrinho aqui, chama Cria, foi editado pela Grande Produções lá de São Paulo, custa R$25, você encontra lá no meu Instagram, poeta_Monra. Ele brinca com a palavra cria nos seus mais amplos sentidos, sobre se cria de alguém, cria de algum lugar, criar alguma coisa, ou sobre quem te criou, da maneira mais explícita possível, assim. Tenho esse livretinho aqui, chama Passarinho, que foi produzido pelo Cauê Tavano, que é um dos organizadores do Slam Oz, que motivou a cena de poesia curta durante a pandemia. Você ganhava um slam de curta, você ganhava 15 livretos do Aula Viva como premiação. Eu ganhei algumas coisinhas aí, consegui juntar
alguns números para fazer o Passarinho, que é um projeto que foi totalmente feito para esse projeto do Aula Viva. Então, todas as poesias que tem aqui, elas foram pensadas para esse projeto, são autorais e são totalmente novas, assim. Custa R$ 15, você também adquire pelo Instagram. E esse aqui foi o meu primeiro zine que eu fiz na mão, chama Sentimentos Negativos, o volume 1. Existem pouquíssimos desses, eu acho que eu devo ter uns 5. E foi feito em 2018, nesse ato que eu fiquei longe do slam. Se você gostou do meu trabalho aí, você pode me seguir lá nas redes sociais, me chamar para o seu evento que você quer fazer de poesia. A gente se apresenta. E é isso. Muito obrigado aí pelo espaço. Tamo junto. Obrigada, Kiara e Monra. Vamos de mais um poema? Poeminha curto. Vou puxar o grito aqui, vou puxar o grito para Maria Clara, para Kiara, né? Pode ser? Lá. Papa ou pã? O micro Islã. Micro Boris, é engraçado, eu só consigo lembrar de esquecer. Nota 10. Para puxar o grito para Monra. Papa ou pã? O micro Islã. Tô elevando meu potencial ao quadrado, recitando poesia com os manos na quadra, portando livros na mochila e não uma quadrada, para não ser enquadrado em alguma quebrada. Nota 10. Poema falado no Task, não foi, Monra? Foi o que garantiu o Task, né? Foi o da primeira rodada. Maravilha. Olha, a gente está aqui encerrando, né, esse encontro maravilhoso com Kiara, Santi e Monra, e eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Eu quero agradecer algumas pessoas que foram fundamentais para esse projeto acontecer. Alexandre Maia, Kiara Santi, Monra, Paulo Henrique, o PH, Victor Meirelles, Yolanda Soares e Zuza Zapata. Agradeço a vocês por toda ajuda, apoio e confiança, e agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, prestigiando o projeto Rai Cariocas. Muito obrigada e até a próxima.